Mais um vídeo para o canal Na Graça de Deus. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje o capítulo 7 de Apocalipse. O anterior foi o 6. E eu estou fazendo esse estudo aqui para você acompanhar o capítulo 1 até o último, 22, para você compreender como é interessante, é importante, é extraordinário o Apocalipse. E igual o vídeo anterior eu falei que o caldo ia engrossar, o capítulo 7 ele mostra muita coisa que vai acontecer bem no final. Na verdade, o capítulo 7 de Apocalipse, ele é para estar no final do Apocalipse, lá no 22, 21. Ele está no meio do 6 e do 8. Por que, Alessandro? O 6 fala dos selos, né? A abertura dos selos. E o 8 finaliza, que é o sétimo selo, o 8. Vai estar lendo para você compreender. Mas por que eu estou falando do 7 no meio? Porque o 7 ele está falando do futuro, o finalzinho. Mas você vai entender. Eu vou fazer essa leitura básica aqui, tranquila, para você entender o capítulo 7. Eu vou no final trazer 3 ensinamentos. Você sabe que o Apocalipse ele é atemporal. Ele fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Então atemporal é isso. Ele fala do passado, do presente e do futuro, para você entender. Então, se você compreender na leitura básica, tem simbologias do Apocalipse e tem literalidade. Alessandro, o que é isso? Literal. O que é literal? É uma pessoa veio dirigindo o carro. Isso é literal. Ele viu o Alessandro dirigindo o carro. É igual o João, o apóstolo João, ele viu Jesus no trono. Ele foi literal. Ele descreveu literalmente o trono de Jesus, o trono de Deus. E o que é simbólico? Simbólico eu falei no vídeo anterior sobre o Apocalipse, sobre o cavaleiro do Apocalipse. O que eu disse aqui? Que o cavaleiro branco que traz um arco não é Jesus. Mas ele é vitorioso para vencer. O que é? Eu coloquei um exemplo, a nação dos Estados Unidos. Mas pode ser um homem. Entendeu? Então isso é uma simbologia. E várias coisas no Apocalipse. Aqui vou estar fazendo leitura até o final. Vai ser simbólico. E vou trazer uma visão totalmente diferente para você entender. Amém, meus irmãos? Mais direto na mensagem, na leitura, para você compreender. Vamos lá? Está na tela, gente. Capítulo 7 de Apocalipse. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Olha isso, retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma, né? Minha versão está dizendo isso. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a que fora dado poder de danificar a terra e o mar. Se você ver aí, ó, capítulo 1, 2, ou capítulo não, versículo 1 e 2 do capítulo 7, você percebe que tem 4 anjos que estão retendo 4 ventos da terra. Olha, segurando para não soprar sobre a terra, para não danificar nem a árvore, nem o mar, nem a terra. Olha isso aqui. Então um anjo que está selado com Deus, um selo com Deus vivo, no versículo 2, clamou de grande voz os 4 anjos que seguravam os ventos da terra. Olha isso aqui, que é para danificar a terra, o mar e as árvores. Olha o 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Olha isso, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, que eram, ele ouviu, né? Ouviu, olha isso, meu irmão. Ouviu o número dos selados, que eram 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Agora vamos lá, das tribos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gad, 12 mil selados. Da tribo de Azer, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Isacar, 12 mil selados. Olha isso, meu irmão. Agora o versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Depois dessas coisas, está dizendo aqui, na minha versão, olhei, e eis que aqui vi uma grande multidão, o qual não
podia contar. Algumas versões falam, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, né, meu irmão? Algumas versões falam no final, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas, com palmas nas mãos. Então estava batendo palmas, olha isso. E clamaram com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Então aqui, meu irmão, aqui ó, versículo 11, vai estar na tela aí, mas tem os selados, 144 mil selados. E tem uma grande multidão que não poderia contar. Aqui os selados, você viu que é das tribos, né? Das tribos de Judá, de José. Então, para você entender aqui, da tribo de Israel, os filhos de Israel. Então, aqui, você pode entender uma observação simples, que tem os selados, tá? Tem os selados aí. Esse aqui é a escatologia, tá? Aqui os selados são da escatologia do capítulo 7. É no final dos tempos. Vai ser selado. Antes que soltam aqueles ventos que os 4 anjos estão segurando. Mas vamos continuar aqui para você entender. No 10, vou ler de novo. E clamaram com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, olha isso, prostraram diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Olha isso, meu irmão, adoraram a Deus, todos eles, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, graças, ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, o amém. E os dos anciões me falou dizendo, esses quem são vestidos de vestes brancas, quem são elas e de onde vieram? Olha isso aqui. Os anciões falou para João, né? Teve a visão, a revelação de Jesus do Apocalipse. Olha isso aqui, no versículo 14. Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele respondeu, João respondeu ao ancião. Olha isso, é forte, né? Conversaram. E disse-me, esses são os que vierem da grande tribulação. Olha isso, meu irmão. Então, uma grande multidão, povo de Deus vai passar pela grande tribulação. Aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Capítulo 7, Apocalipse, versículo 14. Alguns pregadores, teólogos, pastores, falam, meu irmão, que alguns falam que é Israel. Mas aqui não fala que é Israel. É uma grande multidão. Vieram da onde? Da grande tribulação. Aqui não está específico. Olha isso. E lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui eu creio, meu irmão, que pode ser Israel, pode ser brasileiro, pode ser europeu, pode ser americano, pode ser qualquer um. Porque é o povo de Deus. Quem é essa grande multidão? É o povo de Deus. E passaram e vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Meu Deus, é forte, meu irmão. Nunca terão fome. Algumas versões falam, nunca terão fome. Nunca mais terão sede. Nem o sol do calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, né? Algumas versões já. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Meu irmão, antes de sair da tela, olha só. Olha só. A leitura que você teve aí, deixando na parte final. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Nem o sol, nem o calor cairá sobre eles, porque o Cordeiro estará no meio do trono e apacentará. Ele servirá de guia às fontes vivas da água, meu irmão. Olha isso. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Meu irmão, voltando para a tela aqui, olha. Meu irmão, é tremendo. Se você perceber aqui, ó, no versículo que eu coloquei na tela aí, tô com a Bíblia aqui, você vê que é tremendo. É tremendo. Alessandro,
Se você tem essa leitura básica, você percebe que tem os filhos de Israel, das tribos. Eles serão selados. Aqui é a escatologia, o final dos tempos. Por isso que eu falo, o capítulo 7 ele está aqui de uma forma estratégica. Ele é para estar lá no final dos capítulos. Você vai entender a leitura. Se você acompanhar comigo aqui até o final, você vai compreender porque o capítulo 7 está aqui. Porque o 6 é para pular direto no 8. Ele encaixou o 7 aqui. É Deus mesmo, é tremenda a visão. É Deus que faz isso, para você compreender como será o fim. Então você entenda o seguinte, tem 3 ensinamentos aqui que você tem que seguir. Você tem que compreender o capítulo 7, que eu percebi na minha convicção. Muitos pregadores, teólogos, pastores, eles falam que a igreja é o povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus. Em geral, de nação, tribo. Aqui capítulo 7 está dizendo. Uma grande multidão passou pela grande tribulação. É o povo de Deus, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Então eu creio que uma boa parte, vou falar que todos, meu irmão, não está aqui, está uma grande multidão. Aqui está falando uma grande multidão, eu posso falar que é uma grande multidão. O povo de Deus vai passar pela grande tribulação. Ele só vai vencer isso com esses 3 ensinamentos que eu vou passar aqui. Por que, Alessandro? Mas está na Bíblia, então por isso que eu resumo esses 3 ensinamentos. Olha só, capítulo 7, e dá 3 ensinamentos para nós. Alessandro, qual que é o primeiro? Primeiro, você tem que ser selado. Você tem que ser selado. O que é selo, Alessandro? É o Espírito Santo. Para você ter a proteção de Deus. O selo é o Espírito Santo. Você tem que ter a proteção de Deus. Mas para quê, Alessandro? Mas para que eu preciso do Espírito Santo? Para que eu preciso ser selado? Se você fizer parte da volta de Jesus, da geração da volta de Jesus, você tem que ser selado para aguentar, suportar a grande tribulação e não negar o nome de Jesus. E ser essa multidão que está escrito aqui, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Você tem que ser selado. Primeiro ensinamento, você tem que ser selado. Para quê? Para aguentar a grande tribulação. Alessandro, mas se eu não for da grande tribulação, mas você tem que ser selado para suportar as tribulações do dia a dia, do seu dia a dia. Você tem que suportar. Mas como que você suporta? Com o Espírito Santo. Muitas pessoas não estão suportando as tribulações, não estão aguentando. Então você tem que ter selado pelo Espírito Santo para aguentar a tribulação que está por vir. Se você for parte da geração da grande tribulação, você tem que ser selado para você suportar a grande tribulação. Primeiro ensinamento, seja selado pelo Espírito Santo. Segundo ensinamento, muitos passarão pela grande tribulação. Muitos passarão pela grande tribulação. E para você não negar o nome de Jesus, você tem que ser selado. Primeiro ensinamento, seja selado pelo Espírito Santo. Pede o selo, porque o selo protege você. O selo é uma proteção. Você lembra da época de Moisés, no Egito, as pragas? As pragas caíam sobre os egípcios, mas os hebreus não eram atingidos. Isso é uma visão escatológica do Apocalipse. O sangue do Cordeiro passou pela porta e a morte não entrou. O espírito da morte não entrou. Só foi nos egípcios. As pragas só atacaram os egípcios. Isso vai acontecer, está acontecendo. Deus está soltando os selos dos cavaleiros. Só está atingindo pessoas que não estão seladas pelo Espírito Santo. Então seja selado pelo Espírito Santo. Segundo, para você suportar a grande tribulação. Outro é o seu dia a dia. Pode ser uma tribulação no seu dia a dia. E você tem que ser selado. E o último, meu irmão, aqui como está na Bíblia aqui, tremendo, para você compreender, não haverá mais dor. Alessandro, então primeiro, você tem que ser selado pelo Espírito Santo, para você ser protegido pelas tribulações do dia a dia e pela grande tribulação, se você for da geração da volta de Jesus. E o segundo, na verdade o terceiro, não haverá mais fome, dor, sofrimento, tristeza e nem morte mais. Alessandro, é isso? É isso. Primeiro ensinamento, seja selado pelo Espírito Santo. É uma proteção de Deus para você, para esse mundo, para o dia a dia, para a grande tribulação. E segundo, muitos passarão pela grande tribulação. E muitos passam por uma tribulação nessa terra. E você, para aguentar isso, você tem que ser selado pelo Espírito Santo. Primeiro ensinamento e o segundo ensinamento. Muitos vão passar
por uma tribulação. Eu passo, você passa também uma tribulação nessa vida. E aqui um ensinamento para o dia de hoje, presente e para o futuro. Ser selado pelo Espírito Santo para ter proteção de Deus. E segundo, você passará pela grande tribulação. Talvez você está passando por uma tribulação diária, semanal, mensal, anual, não sei. Mas para você vencer essa tribulação, você tem que estar protegido pelo Espírito Santo. E o último ensinamento é que lá não haverá mais morte, tristeza, fome, dor, sofrimento. Eu vi um vídeo de uma menininha, uma criança, cortou meu coração, meu irmão. Cortou meu coração. É um vídeo muito impactante. A criancinha tá com fome. A menininha. As vestes tudo rasgadas, veste tudo pobrezinha. Acho que lá naquele meio de guerras. Então cortou muito meu coração. Eu vi que aquela criança estava sofrendo muito. Não tinha mais a casa dela, nem os pais. Praticamente a saúde dela debilitada. E eu vi isso lá, cortou meu coração. E esse último ensinamento aqui me fez refletir muito. Por isso que você tem que ser um povo de Deus. Por isso você tem que estar selado, protegido. Para ir você para o reino de Deus. Porque lá não haverá mais fome. A menina estava com fome. Essa menina que eu vi. Triste, uma criança. Ela estava com dor. Lá não haverá mais dor. A tristeza, ela estava triste. Acho que ela tinha perdido os pais dela com fome. Na guerra. Lá não haverá mais tristeza, meu irmão. E nem a morte. Lá é maravilha. Muitos aqui se apegam na terra. Eu sei, a terra tem coisas boas, sonhos para ser realizado. Mas quando você olha para uma criança com dor, triste, com fome, perdeu os pais, você vê que esse mundo ele não tem mais volta. Só tem volta para Jesus. Jesus vai voltar. E esse ensinamento final é tremendo. Não haverá mais morte, nem dor e sofrimento. Quer ir para lá? Eu também quero. Já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Já pediu o selo do Espírito Santo? Faça isso. Que Deus te espera, meu irmão. Como aquela criança que eu vi no vídeo. Deus está de braço aberto para abraçar ela e falar para ela, falar para você, falar para mim. Não haverá mais fome, tristeza, dor, sofrimento e nem morte. Amém? Fica com esse vídeo. Se apegue a Jesus. Ele te ama. Deus te abençoe. Até a próxima.